Quando uma pessoa está diante de um tribunal nos Estados Unidos para testemunhar, ela levanta a sua mão direita, coloca a mão esquerda sobre a Bíblia. E aí então alguém pergunta para essa pessoa: você promete dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade? E aí, nesse caso, essa pessoa que é testemunha, ela está assumindo 3 compromissos. O compromisso de não mentir, de dizer a verdade. O compromisso de não dizer meias verdades, ou seja, de dizer toda a verdade. E o compromisso de não acrescentar nada à verdade. E é claro que diante de um julgamento essa promessa tem mais peso. Mas será que no dia a dia nós temos o mesmo cuidado e o mesmo rigor com a nossa palavra, com as coisas que a gente afirma? Quanto vale a sua palavra? No seu bairro, quanto vale a sua palavra onde você trabalha? Quanto vale a sua palavra na sua casa? Eu estou convencido de que nós falhamos muito em relação às nossas palavras. Por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós mentimos quando nós achamos que é conveniente e vantajoso. Por causa da nossa natureza pecaminosa, às vezes nós contamos meias verdades, verdades que não são o todo da situação. O que também não deixa de ser uma mentira, Uma meia-verdade é uma mentira. E muitas vezes a gente entra no modo exagero, qual que é? Eu aumento, mas não invento. Às vezes, você até fala uma verdade, mas você dá aquela temperada e deixa um pouquinho mais forte do que ela é de fato. Só que a pergunta é: o que o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, acha dessas nossas atitudes em relação à verdade? O que será que ele pensa das nossas mentiras? A verdade é que Deus odeia a mentira. Se nós lermos Provérbios 12, 22, o texto diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. E tudo isso por um motivo muito simples. Deus é verdadeiro. E Deus é tão verdadeiro que Deus sempre diz a verdade. E sendo, portanto, o Deus da verdade, ele só pode então odiar a mentira. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Deus que não é homem para que minta. E no Novo Testamento ele é apresentado como o Deus que não pode mentir. E quando a gente diz o Deus que não pode mentir, nós não estamos dizendo que alguém proibiu Deus de mentir. Nós estamos dizendo que é impossível que Deus minta, porque a natureza dele é santa. E é exatamente por isso que o 9º mandamento da série dos 10 mandamentos é importante. Porque o Deus da verdade, ele também deseja que aqueles que dizem crer nele também digam a verdade, também falem a verdade, também andem na verdade. O desejo de Deus é que a nossa vida não seja uma farsa, é que as nossas palavras não sejam uma farsa, é que a nossa vida cristã não seja uma farsa. E é por isso que nós vamos ler hoje Êxodo, capítulo 20, versículo 16, chegando agora no 9º mandamento, gente. Olha só, estamos perto de terminar a série dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, ou a Israel por meio de Moisés, o povo estava
ao pé do Monte Sinai e ainda passaria um bom tempo no deserto. Quer dizer, nesse tempo a gente pode ver que Israel era uma teocracia. O que é uma teocracia? É um povo que é governado pelo seu próprio Deus, através da lei ali no caso, né? E da mediação de Moisés. A princípio, Moisés era o responsável por julgar todas as causas do povo. Até que um dia o sogro dele olhou para ele e falou: Moisés, você não está trabalhando direito não. Não é melhor você delegar esse trabalho? Não é melhor você instituir homens ou juízes aí entre o povo que possam julgar essas causas? Só que mesmo Moisés dividindo essa carga, porque ele seguiu o conselho de Jétro, né? Ele dividiu essa carga com outras pessoas, instituindo outros juízes entre o povo. O julgamento naquela época era muito difícil, não era como nos dias de hoje. Por exemplo, na época não tinha prints, não tinha áudios, não tinha vídeos. Na época, quando acontecia um crime, não tinha a equipe da perícia com luminol e todo aquele aparato para poder averiguar o que aconteceu, né? Não tinha teste de DNA, não tinha como averiguar impressões digitais. Então, o único elemento que você tinha, às vezes, para julgar uma causa nessa época que Israel está no deserto, é a palavra de uma testemunha. Olha só como a palavra de uma testemunha era importante nesse tempo. E uma vez que vários crimes da lei mosaica eram punidos com a pena de morte, quando alguém testemunhava contra uma pessoa, fosse o seu testemunho verdadeiro ou falso, esse testemunho poderia levar a pessoa à morte por pena capital, de forma justa ou injusta. Então era a vida das pessoas que estava em jogo quando alguém testemunhava diante de um julgamento. Por isso também havia algumas leis para evitar que uma pessoa mal intencionada inventasse uma situação com o objetivo de condenar alguém injustamente. Por exemplo, a lei das 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17:6 diz o seguinte: quem tiver de morrer será morto pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. E que mais? As testemunhas participavam da aplicação da pena capital. O versículo 7 do capítulo 17 de Deuteronômio diz: as mãos das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim exterminarás o mal do meio de ti. Então, nesse caso, se o testemunho das testemunhas fosse falso, elas seriam culpadas diante de Deus as primeiras culpadas diante de Deus por condenar um inocente. Era assim que funcionava. A vontade de Deus para as testemunhas está revelada no livro de Zacarias, capítulo 8, 16 e 17. Olha só o que esse texto diz: isto é o que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais, e ninguém planeje no coração o mal contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. Então, justamente porque Deus rejeita o falso testemunho, é que nós temos o 9º mandamento. E aqui a gente precisa considerar uma coisa: da mesma forma que a ira era um caminho para o assassinato, e da mesma forma que a cobiça era um caminho para o adultério, o hábito da mentira era um caminho para o falso testemunho. Então, uma pessoa que praticava mentira, bastava ela estar na situação de testemunha para poder usar um recurso que ela já usava na vida. E então, por causa desse testemunho proferido, um inocente poderia acabar sendo morto de forma injusta. Então, por isso, através do 9º mandamento, Deus está protegendo algo aqui também. Da mesma forma que no não matarás há a proteção da vida, e no não adulterarás há a proteção da família, e no não furtarás há a proteção da propriedade, no não dirás falso testemunho contra o teu próximo, há uma lei de proteção
da reputação da pessoa que estava sendo acusada. Porque até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, certo? A menos que você tenha provas, é que a pessoa deve ser condenada. Então, além de Deus, se preocupa com a reputação do próximo. Ela protege a reputação do próximo e assim expressa o caráter santo, justo e verdadeiro do Eterno, que não quer condenar nenhum inocente. A pergunta: como que nós podemos aplicar esse mandamento a nós nos dias de hoje? Como nós podemos entendê-lo? Em primeiro lugar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, significa que nós precisamos ser testemunhas verdadeiras. E fazendo jus aqui ao contexto jurídico da passagem, é uma situação aqui de julgamento, né? Se um dia nós tivermos que testemunhar contra ou a favor de alguém no tribunal, nós precisamos dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Independente de quem sejam as pessoas envolvidas na causa do tribunal. Mesmo que essa verdade te prejudique, ou mesmo que essa verdade que você vai testemunhar prejudique alguém que você ama. Mas se você estiver diante de um tribunal, como cristão, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, o seu papel é dizer somente a verdade. E uma outra questão, o nosso testemunho também não está à venda. Um cristão, ele não se deve deixar subornar. Talvez isso não seja muito comum. Quantas vezes você passou por um tribunal na vida? Não sei, não faço ideia. Talvez a maior parte de nós nunca tenha passado. Mas, considerando o que esse texto está nos dizendo, se isso vier a acontecer na sua vida em algum momento, seja uma testemunha da verdade, sempre. O John Stott vai dizer: o primeiro contexto ao qual esse mandamento pertence é o Tribunal de Justiça. Enquanto o juiz e o júri ouvem os casos da promotoria e da defesa, o destino da pessoa acusada está fundamentalmente nas mãos das testemunhas. Então, se uma testemunha ela mentir, ela pode estar prejudicando o inocente. Por isso que existe esse mandamento. E quantos casos nós já vimos nos jornais de pessoas que às vezes passam um bom tempo na prisão, ou às vezes cumprem a pena toda, e de repente no futuro se descobre que essa pessoa era inocente. E ainda que seja paga indenização, o que pode recompensar a pessoa pelo tempo perdido? O que pode recompensar essa pessoa pelo tempo de vida em que ela ficou privada da sua liberdade, encarcerada injustamente? Não tem o que possa devolver a vida para essa pessoa. Então, ser testemunha de algo é muito sério. E no caso de Israel era mais grave ainda, porque se havia pena capital, é irreversível. Se você descobrir depois da aplicação da pena capital que a pessoa era inocente, não dá para trazer ela de volta. Não dá para colocar 7 velas e fazer uma invocação e a pessoa já era, já foi embora. Porque os homens estão ordenados a morrer quantas vezes? Uma só, e depois é juízo, acabou. Então tem erros que são irreparáveis nesse caso. Então uma testemunha, ser uma testemunha é uma coisa muito séria. Sendo assim, então, nós não podemos nos esquecer das bases do trono de Deus. Quais são? Justiça e juízo. A gente vê muita injustiça no mundo. A gente vê muita injustiça no nosso país. Mas o trono de Deus continua sendo fundamentado por justiça e juízo. E louvado seja o Senhor por isso. Isso é um consolo para nós que vemos tanta injustiça, que temos medo, às vezes, do futuro por coisas que nós estamos vendo hoje. Deus sempre é justo e Ele é imutável. E na realidade que nos espera, na eternidade, a justiça será absolutamente perfeita. Por quê? Porque nós estaremos na teocracia, em que Deus terá restaurado todas as coisas.
Louvado seja o Senhor por essa verdade que nos consola hoje. Mas hoje a gente precisa entender que Deus rejeita o falso testemunho. Então, em primeiro lugar, qual a primeira aplicação? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, significa que nós precisamos ser testemunhas verdadeiras. Em segundo lugar, não dirás falso testemunho, significa que qualquer mentira é uma quebra do 9º mandamento. Então vamos sair desse ambiente do tribunal e ir para a vida comum. Tem pessoas que constroem a sua vida inteira em torno de mentiras. Vai contando uma mentira e conta outra, emenda uma mentira na outra, e vai encobrindo essas mentiras. O importante é que no momento em que a pessoa está vivendo, ela consiga se livrar dos problemas que estão diante dela. Aí ela vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. E dali a pouco ela não lembra mais o que era verdade e o que é mentira. Dali a pouco ela começa a acreditar nas mentiras que ela conta. Aí você chega nessa pessoa e fala assim, você inventa o nome de um filme, ele fala, já vi, é um mentiroso de carteirinha. Sabe aquela pessoa que ela está te contando uma mentira na cara de pau mesmo ali? E você percebe que o que ela está falando é mentira. Enfim, a pessoa nem percebe. Uma vez um amigo meu, acho que eu já mencionei aqui, ele falou que a água da casa dele estava com um cheiro estranho. Quando ele e o pai dele subiram na casa, tinha um cavalo morto dentro da caixa d'água. Ele é mentiroso, né? Gente, como que o cavalo subiu na casa e como que o cavalo estava morto dentro da caixa? Mentiroso. Um doutor fez uma postagem bastante interessante. Ele disse o seguinte: uma mentira alimenta a outra, como uma cadeia alimentar. A mentira menor se torna comida para uma mentira um pouco maior, que, por sua vez, alimenta uma mentira ainda maior. Você entendeu a figura? Uma bola de neve de mentiras. Mentem sobre a mentira, e então mentem sobre a mentira da mentira, e depois mentem sobre a mentira da mentira da mentira. É expansivo e sem fim. Então a pessoa ela vai vivendo e ela vai enganando todo mundo. E mente para a esposa, e mente para o esposo, e mente para os filhos, e mente para o patrão, e mente para o sócio, e mente para... Enfim, ele sai mentindo para todo mundo, e mente para o vizinho. Mas essa pessoa não está mentindo mais para ninguém do que para si mesmo. Tiago diz isso. Viver essa vida em torno de mentiras, ou sempre tremeado em um monte de mentiras, é na verdade uma forma estúpida de viver enganando a si mesmo e fingindo que o juízo nunca vai chegar. Mas pelas escrituras sagradas, ainda que uma pessoa seja a mais esperta do mundo e consiga enganar todo mundo, ela nunca vai driblar os olhos de Deus. Quem somos nós quando nós estamos sozinhos? Quem somos nós quando nós não estamos na igreja? Quem somos nós na segunda-feira? Será que Deus se impressiona com o nosso domingo religioso? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na faculdade? Quem sou eu na escola? Quem sou eu na minha família? Será que nós temos enganado a nós mesmos? Bom, seja pela mentira, pela meia-verdade, pelo exagero, pelo eu aumento, mas não invento. Seja pela distorção, porque tem isso também. Às vezes é um verdadeiro telefone sem fio. Né? O Joey me fala uma coisa e eu reproduzo o que o Joey falou e mudo o que ele falou. Isso é mentira também. Tudo isso configura a quebra do 9º mandamento. E sabe o que acontece às vezes também? Quando a gente vai contar uma situação, a gente esconde todas as partes que são vergonhosas para nós e contamos só as coisas que denigrem o outro ou que nos colocam numa posição de virtude. Isso é errado também. Olha o que o Kevin DeYoung vai dizer no livro. Somos hábeis em recontar uma história de tal maneira que saímos como heróis e os outros como vilões.
dando destaque apenas às coisas ruins que nos disseram, mas suprimindo as coisas difíceis e dolorosas que podemos ter dito. Somos mestres em transmitir nossa interpretação sobre algum fato como se fosse o que realmente aconteceu. Mas eu queria dizer uma coisa para você aqui hoje. Você que talvez está aí andando como Jacó, enganando todo mundo, ou talvez como Labão, mais especialista, que foi o cara que enganou Jacó. Você pode até enganar algumas pessoas o tempo todo e todas as pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Uma hora a casa vai cair. Você pode esconder a vida imoral, você pode esconder um monte de coisa de todo mundo, mas eu vou falar para você, uma hora a casa vai cair. Nem que seja no dia em que Jesus olhar para ti e dizendo, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque não é sobre simplesmente dizer mentiras. Quando nós dizemos mentiras, na verdade a nossa vida se torna uma grande mentira. A nossa fé se torna uma grande mentira. Tem coisas que iludem os homens, mas não ilude Jesus. Jesus disse que no dia final algumas pessoas vão dizer, Senhor, lembra de mim? Eu era o cara matador de demônio lá que derrubava todo mundo. Eu era o pregador da palavra da Igreja Batista Consumada. Aí Jesus vai falar, não, eu não conheço. Não, Senhor, o Senhor não lembra? Eu era um conferencista. Preguei em 50 países do mundo. Aí Jesus vai olhar e falar assim, olha, eu nunca ouvi falar de você. Senhor, mas eu operava milagres. Nunca vi. Você pode driblar todo mundo a vida toda e parecer a pessoa mais santa do mundo. Mas diante de Jesus, ele só consegue ver a verdade ou a mentira que nós somos. Então, se você vive contando uma mentira atrás da outra, pela Escritura é uma evidência de que você ainda não foi salvo. E aí eu digo para você, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se, creia no Evangelho. Há tempo para você mudar, virar o volante e mudar de atitude e viver de uma forma diferente. Só que você não vai conseguir sair desse emaranhado de mentiras sem se voltar para o Deus da verdade. É o Deus da verdade que começa a tornar a nossa vida honesta, coerente, correta. É a obra do Espírito. E eu não estou falando abobrinha não, porque o que está escrito em João 8,44, Jesus disse para os religiosos, o vosso pai é o diabo. Olha que palavra que ele disse. E vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, do que lhe pertence, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo, quem pratica a mentira, quem vive pela mentira, é filho do diabo. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Mas o Evangelho está aqui hoje nos chamando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor está nos chamando para virar esse volante, para mudar de direção, para começar a andar na vontade dEle, para começar a viver a verdade. O Senhor não se impressiona com as coisas que nós fazemos na igreja. O Senhor não se impressiona com a nossa vida religiosa, porque Ele sabe quem nós somos dentro do quarto. Ele sabe quem nós somos na segunda, Ele sabe quem nós somos fora da igreja. Não dá para impressionar Deus. Não dá para impressionar alguém que é onisciente, alguém que conhece a nossa palavra antes que ela saia da nossa boca. Não tem para onde correr, gente. A Bíblia diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, os justos e injustos. Então hoje, o que a gente precisa fazer se nós estamos vivendo na mentira? Efésios 4:25. Abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros.
Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros, pois vocês já foram despidos do velho homem com suas ações, e vocês foram revestidos do novo homem. Se você é nova criatura, então lute contra a mentira na sua vida. Não deixe a mentira encontrar lugar e espaço na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia, no seu trabalho. Não deixa. Abandona a mentira hoje. Paulo está dizendo aqui para os cristãos de Colossos: já que vocês deixaram aquela velha natureza, já que vocês nasceram de novo, para de mentir, abandonem a mentira. E é o mesmo chamado que o Senhor nos faz hoje, para nos voltarmos para Ele e deixarmos a mentira. Terceiro lugar, e último, contra o teu próximo, significa que fofoca, maledicência e calúnia são a quebra do 9º mandamento também. Então quero falar sobre essas 3 palavras: fofoca, maledicência e calúnia. Em primeiro lugar, sobre a fofoca. É muito comum a gente ficar sabendo boatos a respeito da vida das pessoas, sei lá, algum acontecimento, algum problema moral que foi descoberto, que foi evidente. E aí a gente, sem consideração nenhuma, sem cuidado nenhum com a situação, a gente vai passando essa informação para frente, sabe? Muitas vezes a situação nem foi esclarecida, nem se sabe se é verdade o que aconteceu. Aí a gente já começa: você não sabe. Ah não, eu não vou falar não, só para a pessoa. Ela fala assim. Gente, a gente precisa deixar isso. Como cristãos, a gente não pode alimentar isso. Sabe por quê? Depois que você prejudica e destrói a reputação de uma pessoa através de fofocas e boatos, e depois que se verifica que era mentira, vai dizer que você vai sair para cada uma das pessoas para quem você falou dizendo: não era verdade não. Você consegue pegar todas essas penas do travesseiro que foi rasgado? O Kevin DeYoung, ele cita um exemplo muito legal no livro. A rede social é cheia de especialistas, né? Todo mundo quer falar na rede social. E aí ele cita uma situação em que uma pessoa pública cometeu supostamente um erro, né? Era um boato que estava rolando. E o erro dessa pessoa rendeu mais de 4.000 retweets no Twitter. Olha só. E quando foi no mesmo dia, quando chegou a noite, houve uma explicação e a informação de que aquilo era apenas um boato, não era verdade. Agora pergunta para mim, quantas pessoas retweetaram a retificação? 200. A reputação da pessoa foi destruída, porque mesmo corrigindo a informação de que ele não tinha cometido erro, o pessoal que tem coragem de retweetar para o mal, não tem coragem de fazer para o bem, para recuperar. A reputação é destruída. E aí ele vai dizer: demora uma vida inteira para você construir um bom nome, mas demora metade de um dia para você destruir a vida de uma pessoa, para você destruir a reputação dela. E é muito legal a gente olhar para a Bíblia e ver que a lei de Deus considera e protege a reputação das pessoas que fazem parte do seu povo. Hoje nós estamos na era dos apedrejamentos sociais, né? O pessoal nem sabe se é verdade o que aconteceu, surgiu lá uma notícia do nada, daqui a pouco já tem 5.000 comentários na página da pessoa jogando pedra. É o que a gente chama hoje de cancelamento, né? Mas na verdade é um grande apedrejamento virtual. E às vezes a reputação da pessoa é completamente destruída de forma irreversível, de forma injusta, e às vezes a pessoa sendo inocente do que se diz. Então a gente precisa se perguntar: o que nós temos feito com as informações que a gente chama bombástica? A gente está jogando bomba para tudo que é lado. Aí talvez você diga: não, mas eu verifiquei, é verdade mesmo. Mas edifica? Maturidade na fé é isso. Você olha, você ouve uma situação e você fala: não, mas se eu falar isso eu vou edificar alguém? Efésios 4:29 diz assim:
Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só aquela que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Gente, então antes de repostar, antes de falar, antes de ligar, antes de mandar um áudio, passar para frente, pergunte, mesmo que seja verdade: edifica? É necessário? Transmite graça? Ou destrói? Ou separa? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque às vezes a gente passa a vida inteira numa condição medíocre de nós sermos comentaristas ou amplificadores satânicos dos problemas que acontecem na vida das pessoas. A gente só fica aí, reproduzindo bobagem. E quantas vezes a gente prega o Evangelho na semana? Jesus disse em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Mas às vezes a gente só está testemunhando, repostando, curtindo e compartilhando coisas que não edificam. Coisas que tornam a sociedade mais violenta, mais podre, moralmente mais devassa. A gente precisa abandonar esse pecado, sabe? De nos tornarmos comentaristas da vida alheia. Quem está rico, quem está pobre, quem está gordo, quem está magro. Isso é uma vida medíocre. E a pergunta é, por que a gente acha que a gente tem o direito de comentar a vida das pessoas, os acontecimentos e tudo mais? Para a gente encerrar a questão da fofoca e passar para o segundo ponto. Essa verborragia, eu gosto dessa palavra, verborragia, um excesso de palavras desnecessárias, nos leva a pecar. Provérbios 10:19 diz: nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla os seus lábios é sensato. A gente estava na conferência da Fiel na semana passada, sexta, sábado e domingo. O pastor Jonas Madureira trouxe uma mensagem muito boa. E aí teve um momento que ele falou: Deus deu para a gente 2 ouvidos e um olho só. Ele se confundiu. Aí ele: não, uma boca só. E Deus fez isso para a gente ouvir mais e falar menos, mas a gente gosta de falar. E Provérbios vai dizer, o livro da sabedoria de Deus nas Escrituras vai dizer, que quanto mais a gente fala, mais a gente erra. Em segundo lugar, sobre a maledicência. Voltando, o pastor Jonas Madureira trouxe uma mensagem muito boa. E ele disse assim: ou nós aprendemos a dominar a nossa língua, ou a nossa língua nos dominará. E ali ele trouxe 4 pontos. A língua é dominadora, a língua é traiçoeira, a língua é selvagem. Tem um texto de Tiago que diz que os homens já aprenderam a domar toda espécie de animais, mas ainda não apareceu um homem que fosse capaz de domar a própria língua. Ela é selvagem, ela é incontrolável e ela é contraditória. Tiago 3,9 diz: com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, que são feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então a gente precisa se arrepender hoje de usarmos a nossa boca para espalhar a morte, para ficar falando mal das pessoas. Entende uma coisa? Quando nós falamos mal das pessoas, nós estamos ofendendo a Deus, porque as pessoas foram criadas como imagem e semelhança de Deus. No mundo antigo, no 1º século, quando alguém pronunciava uma ofensa à estátua do imperador, o imperador tratava como se a pessoa tivesse proferido a ofensa diretamente na frente dele, porque a estátua é a imagem dele. E da mesma forma, o texto está dizendo que a nossa incoerência é que nós bendizemos ao Senhor e Pai com a boca, mas a mesma boca ofende e fala mal da imagem dele, dos outros homens. A gente deveria pensar sobre isso. E não só pensar, nós deveríamos nos arrepender por causa da maledicência. Tiago 4,11, esse aqui também é forte, diz: irmãos, não falei mal uns dos outros,
Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se você julga a lei, você já não é mais cumpridor da lei, mas você é juiz. Porém, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Esse texto está dizendo que quando nós falamos mal dos irmãos, nós nos colocamos na posição de Deus, que é o verdadeiro legislador e juiz de todos. Quando nós falamos mal das pessoas, nós usurpamos o lugar que pertence ao Senhor. É somente Ele que tem o poder de, como diz o texto aqui, de salvar e de destruir. Então a gente precisa abandonar esse pecado hoje também. Seja uma testemunha do Evangelho e não das imperfeições dos outros, porque todos pecaram. Você também não é perfeito. Então por que a gente precisa... Quando a gente fala mal das pessoas, é como se nós crêssemos que as pessoas são diferentes de nós. Eles pecaram, eu não. Eles carecem da graça de Deus, eu não. Nós nos colocamos numa posição melhor, como se nós fôssemos melhores. Nós nos colocamos numa posição como se a salvação não fosse pela graça, mas fosse por mérito. Graças a Deus eu não sou como essas pessoas. Isso é oração do fariseu. Na verdade, quando nós falamos mal das pessoas, nós estamos mostrando o quanto o nosso coração é meritocrata, quanto nós cremos na nossa própria superioridade. Isso é uma arrogância, isso é uma negação do Evangelho. Porque não tem nada mais distante do Evangelho do que eu achar que eu sou melhor do que uma pessoa. Seja pelo valor de dinheiro que eu tenho, seja pela etnia, seja pelo que for. Todos diante de Deus estão na mesma posição. Pessoas que merecem o inferno. Se nós entendermos isso, nós pararemos de falar mal das pessoas. Gente, eu estou falando aqui de um pecado que todos nós cometemos, que nenhum de nós pode aqui se levantar e falar: eu nunca falei mal de ninguém. Já caiu no mandamento também através da mentira. Então eu vou falar uma coisa para você: não seja um veículo de morte, não seja um veículo de destruição das pessoas através de palavras. E se alguém vier falar mal de pessoas para você, mude de assunto. Essa é uma atitude cristã e a gente precisa entender isso. Para a gente fechar o segundo ponto aqui, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, isso falai, isso conversai, isso curtir, isso compartilhai. Vale para tudo na nossa vida. Então, antes de você falar, postar qualquer coisa, pensa: é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, há algum louvor? Se não passar em todos esses filtros, joga fora. É melhor não falar, é melhor não levar adiante. Por fim, o último é sobre a calúnia. A calúnia é mais grave do que a fofoca, porque ela traz afirmações deliberadamente mentirosas contra alguém para destruir a sua reputação. E aqui eu quero dar 2 alertas. O primeiro: tome cuidado com a calúnia coletiva. Todo e qualquer ajuntamento que faz um julgamento de uma pessoa na ausência dela e sem que ela possa se defender, está quebrando o 9º mandamento. Uma pessoa não pode ser julgada sem ser ouvida e sem estar presente. Então não participe disso. Isso é uma calúnia coletiva. E também toma cuidado com a calúnia individual. Porque às vezes você está magoado com uma pessoa, alguma pessoa te feriu, e aí você: o que eu vou fazer? Vou inventar uma história, vou prejudicar ela. Mas essa não é a vontade de Deus, isso é uma coisa que Deus odeia. Isso é uma coisa, enfim, que não deve existir no nosso meio, não deve existir entre cristãos. Então, na verdade, se alguém te ofendeu, procure essa pessoa, se reconcilie com ela. E se a pessoa não quer reconciliação, entrega para aquele que julga tudo com justiça,
entrega para o Senhor. Mas para a gente fechar esse sermão, entenda uma coisa, e saia daqui entendendo uma coisa: você é responsável pelas palavras que saem da sua boca. Eu sou responsável pelas palavras que saem da minha boca. E se a gente olhar para esse texto de Mateus 12, 36 e 37, a gente vai ver o quão grave é o pecado que nós cometemos através das palavras. Mateus 12, 36 e 37 diz o seguinte: Jesus, aquele que não mente, ele diz: eu digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. E chegando nesse ponto do sermão, lendo esse versículo, lendo esse texto, nós chegamos àquele momento em que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu deveria ser condenado. Eu deveria ser condenado. Quem aqui já deu testemunho falso? Você não precisa levantar a mão. Você já deu algum testemunho falso? Mesmo quando criança, você deu um chute na bola, quebrou a lâmpada e você falou que foi seu irmão. Testemunho falso. Quem aqui nunca mentiu? Se levantar a mão, vai mentir de novo. Quem aqui nunca contou fofoca? Quem aqui nunca falou mal de alguém? Quem aqui nunca caluniou alguém? Talvez você ache: nossa, essa frase caluniar é muito forte. Não, mas espera aí, até se uma pessoa fez uma coisa, mas a gente estava com raiva dela e a gente aumentou, atenuou o discurso para poder prejudicar essa pessoa, é uma calúnia. Quem aqui nunca caluniou ninguém? Você percebe que o Evangelho, e na verdade a cada mandamento dessa lista, nós vamos sendo humilhados, porque Deus vai mostrando que nós não somos capazes de fazer nada para sermos salvos. Desde o primeiro até o 9, tem mais uma semana que vem, será que a gente cumpre? Ou você já perdeu as esperanças? Perde logo as esperanças nesse sentido. A gente é mau, não tem outra coisa para fazer, olhando para a Bíblia, se não cair de joelhos diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu não estou falando de algumas pessoas, eu não estou aqui para dizer: ei, tem pessoas aqui que precisam se arrepender. Eu estou aqui dizendo: todos nós que estamos aqui precisamos nos arrepender desses pecados. O Evangelho vem até nós dizer que todos nós pecamos nisso, mas também vem nos dar esperança, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, como nós cantamos aqui, todo aquele que crê que Ele morreu por os nossos pecados, que Ele venceu a morte, tem a vida eterna. Não tem a vida eterna porque fez alguma coisa, não tem a vida eterna porque é capaz de fazer o bem, não tem a vida eterna porque nunca falou mal de ninguém, tem a vida eterna porque crê em alguém que faz o que nós não fazemos. Entende isso? Jesus, quando Ele vem ao mundo, o que nós encontramos a respeito dele? Ele diz assim: eu sou a verdade. E porque Ele é a verdade, Ele diz a verdade. Aliás, quando Jesus estava ensinando, não poucas vezes Ele dizia: em verdade vos digo. A Bíblia chega a afirmar a respeito de Jesus que na boca dele nunca foi achado qualquer engano. Então, o objetivo de passar por esses mandamentos não é apenas humilhar todo mundo aqui, porque a pregação cristã, ela nos humilha de fato, ela humilha os pecadores, mas ela não somente faz isso, ela exalta a santidade do Senhor, que é diferente de nós, e ela nos dá esperança em alguém que é capaz de fazer o que nós não somos capazes. Jesus Cristo é o nome dele, o Filho de Deus, a nossa esperança, aquele que foi entregue na cruz em nosso lugar. Nós olhamos para ele
Já pensou se a nossa salvação dependesse de a partir de hoje você nunca mais falar mal de ninguém? Está todo mundo aqui frio. A nossa salvação não depende disso. A nossa salvação é por causa da graça, por meio da fé e somente através da obra de Jesus Cristo. Gente, o falso testemunho ele é uma coisa tão séria que foi o falso testemunho que matou o nosso Senhor. O próprio povo para quem ele veio para o que era seu, os seus não receberam. O povo judeu arrumou ali 2 ou 3 testemunhas falsas que fizeram acusações falsas contra Jesus. E Jesus morreu, ele foi levado à cruz por causa do falso testemunho dos homens. Se isso não revelar a gravidade que é a nossa língua, eu não sei o que pode revelar. A nossa língua é perigosa. A nossa língua é como fogo que incendeia uma floresta, um bosque inteiro. Poucas palavras são capazes de matar coisas que talvez demoraram uma vida inteira para ser construídas. A gente consegue matar com poucas palavras. A gente consegue matar, enfim, de forma muito simples. Na obra de Jesus nós encontramos esperança e misericórdia, quando nós entendemos que não é por merecimento, mas é pela graça. A gente começa a ter mais misericórdia dos outros. Então vamos viver melhor. Então vamos agora, por causa da graça que nós recebemos, amarmos uns aos outros. Eu preciso guardar melhor, usar melhor as minhas palavras. Eu preciso falar menos e ouvir mais. Hoje nós aprendemos que nós precisamos ser testemunhas verdadeiras. Aprendemos que qualquer mentira é uma quebra do 9º mandamento. E aprendemos que a fofoca, a maledicência e a calúnia são quebras do 9º mandamento. Então, portanto, não são a vontade de Deus. A minha oração hoje é para que o Senhor nos santifique pela obra do Espírito. É para que o Senhor nos santifique e continue nos santificando por meio desta palavra, por meio da verdade. Santifica-os na verdade, não foi essa oração que Jesus fez? E depois ele disse: a tua palavra é a verdade. Que essa palavra a cada dia nos torne cada vez mais sábios para fazer uso das nossas palavras de forma que glorifique o nome de Deus.